Boa noite aos colegas do Colégio Santa Cruz. Nós estamos em mais uma atividade da Biblioteca Padre Charbonneau, com um convidado muito especial, porque o Paulo nos acompanhou na construção desse projeto, com ideias maravilhosas. Eu gosto de chamar assim as ideias que fazem com que a gente sempre imagine, planeje, de alguma forma sonhe, atividades que ampliem as práticas comuns do cotidiano de uma biblioteca para práticas que se transformam, que transformam a biblioteca num espaço cada dia novo. E é assim que tem sido aqui na biblioteca, e a gente deve muito disso a você, Paulo. Então, queria agradecer. Esse é o segundo ano que o Paulo participa de uma atividade nova no Colégio Santa Cruz, que é transformar a tradicional mostra de livros, tradicionalmente dedicada a professores, com a participação de editoras, para uma mostra virtual. A Sandra vai explicar um pouco como é que a gente tem construído esse novo espaço, e nesse ano a gente tem uma novidade especial, que é abrir a mostra para amigos de fora da escola, educadores, professores, leitores de todos os lugares. Então, eu desejo a todos uma boa noite entre livros, com a presença do Paulo, é certamente uma noite de muito privilégio. Mais um aqui na nossa biblioteca. Sandra Medrano, coordenadora da biblioteca, vai apresentar o Paulo e a noite. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Como a Débora falou, como é a primeira vez que a gente está abrindo a mostra para o público externo, eu achei que valia a pena aqui fazer uma explicação. Que a mostra de livros, na verdade, ela existe há muitos anos no Colégio Santa Cruz, e ele é um evento em que os educadores podem ter acesso aos livros e os principais lançamentos das editoras brasileiras. Ele já acontecia desde muito tempo presencialmente lá no colégio. E desde 2019, a gente tem transformado a amostra numa amostra virtual, no intuito de responder algumas demandas de melhorias. E para quem não conhece, né, o que é a amostra virtual, ela é uma amostra de livros, ela é uma ação em que os educadores podem acessar os livros, os principais livros das editoras, os lançamentos, e selecionar alguns livros que eles tenham interesse em conhecer um pouco mais, para saber como pode ser incluído em suas aulas, e também para ampliação dos seus repertórios culturais. Com a mudança para uma mostra virtual, isso tudo se dá em formato digital, com acesso aos catálogos digitais, e a equipe da biblioteca faz essa intermediação entre as escolhas dos professores e as editoras, fazendo as solicitações, e os professores têm a oportunidade de analisar, então, os livros escolhidos e avaliar se é o caso de entrar na adoção ou ser utilizado como referência nas aulas. E também indicar se os livros que eles avaliaram, eles acham que seria interessante que tivesse disponível no acervo da biblioteca. E esses livros que eles indicam, a gente adquire, né, a gente compra e disponibiliza, então, para os estudantes e outros educadores. Desde 2020, a gente tem tentado agregar a esse movimento que já acontecia desse acesso aos livros, algumas atividades também formativas. E a gente tem oferecido elas pensando em duas frentes, né? Uma, que são esses encontros online, que esse ano a gente tem 2, e o ano passado também nós tivemos 2, daqui a pouco eu falo sobre eles. E alguns podcasts, né? A gente fez 5 podcasts o ano passado e mais 5 este ano, em que nós entrevistamos alguns representantes de editoras com temas específicos para falar
sobre a questão do livro, da leitura. Nesse ano, por exemplo, a gente tratou sobre a poesia para as crianças pequenas, o problema da tradução na publicação dos clássicos, a relação entre livros e cinema, o quanto impacta positivamente ou negativamente a formação do leitor, enfim. E este ano a ideia da gente abrir esse evento para o público externo e também disponibilizar esse material que a gente tem do ano passado, desses 2 encontros online e os podcasts. Para começar, então, hoje a gente tem o primeiro encontro online com o Paulo Werneck, que é editor de livros, tradutor literário e jornalista, é diretor da redação da revista 451, revista especializada em livros. E ele vai falar para a gente hoje de biografias, pandemia, cultura negra, ou seja, os livros que ele destacou de 2021. É sempre um super evento e uma noite agradável a gente ter acesso aos livros aí pela seleção do Paulo. Muito obrigada, Paulo, e boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Débora. Muito obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar aqui, mais uma vez, nessa interlocução que a gente tem feito, né? Já faz um tempinho que a gente tem conversado. Eu sou mesmo intrometido, desde que eu soube que a biblioteca estava sendo criada, estava sendo recriada. Eu achei isso um fato cultural importante, não só para o colégio, mas para a cidade, para o país mesmo, né? Uma biblioteca nova é uma coisa muito importante, uma digna de nota, e eu quis me meter um pouco nessa conversa, trazendo, desculpem, trazendo um pouco do meu conhecimento, né? Que eu sou um editor de livros, trabalhei 11 anos no mercado editorial, em editoras de livros. Depois eu me tornei jornalista, curador literário e fundei essa revista chamada 451, que é uma revista especializada em livros. A gente tem como obsessão o livro, né? O livro como instrumento de transformação, tanto das pessoas como da sociedade, das escolas, enfim. O livro é o nosso barato, vamos dizer assim, e seja sobre qual tema ele for discutir, né? Pode ser um livro de receitas, ou pode ser um livro de teoria, um livro de poesia infantil, quer dizer, nos interessa tudo que é publicado na forma de livro. Então, é um pouco isso que eu vou fazer aqui hoje, vou mostrar para vocês uma visão panorâmica do mercado editorial no último ano, tá? Pensando na última mostra virtual de livros da qual eu participei mais ou menos nessa época do ano, até aqui. Então, eu peguei uma série de livros que saíram nesse período, são muitos livros, não é um trabalho exaustivo no sentido de pegar todos os livros importantes que saíram, porque com certeza tem lacunas, tem pontos cegos. Eu quero, na verdade, mostrar tendências. Obviamente, vai ser impossível a gente discutir em profundidade aqui cada um desses livros, né? Mas eu quero mostrar os caminhos, mostrar um pouco o que as pessoas estão preocupadas, como que elas estão pensando em 2021. E o livro é uma das formas de enxergar isso, porque é uma forma da sociedade reagir aos problemas que estão acontecendo. Nesse caso, esses temas que eu falei agora, né, a questão da desigualdade racial e da pandemia, são problemas urgentes do mundo, né? Não somos nós que estamos inventando aqui que esses problemas são a prioridade, eles são a prioridade, e os livros rapidamente reagiram e saíram livros. A gente até nem imagina que seja tão rápido, né, que uma coisa vira livro. Mas o mercado editorial tem sido usado como uma caixa de ressonância para a gente pensar esses problemas da sociedade. E quando eu falo mercado editorial, é óbvio que eu estou falando de grandes empresas, de interesses econômicos, mas eu também estou falando de projetos culturais muito apaixonados, independentes, né? Então, a ideia de mercado editorial é a ideia de um mercado cultural, de um mercado de ideias, né? É isso que eu quero mostrar aqui hoje. Eu queria convidar, então, vocês a fazer perguntas, tá? Eu gosto muito de responder perguntas, gosto também de, enfim, ser provocado, quem quiser aí criticar, perguntar alguma coisa, eu estou na escuta. Ai, bem lembrado, Paulo. Esqueci de comentar que as pessoas podem mandar perguntas a qualquer momento, a gente vai organizando
para no final a gente fazer essa resposta às colocações do grupo. Fiquem à Legal. vontade aqui. Obrigada. Obrigado a você, Sandra. Eu queria lembrar também que eu não sou bibliotecário, eu não sou educador. Peço desculpas de antemão por qualquer impropriedade que eu fale aqui do ponto de vista pedagógico. Eu sou jornalista, sou editor e falo aqui pelas minhas próprias ideias, não pela, enfim, em nome da escola, né? Estou aqui mais como um participante externo aqui do debate que a escola está realizando, né? Em torno dessa biblioteca. Eu estou louco para visitar, na verdade, porque eu não pude, desde que eu vi o canteiro de obras, entrei num dia que estava sendo montados os móveis, depois eu não vi mais, teve aquela inundação terrível, depois foi admirável também tudo que aconteceu depois. Bom, eu vou abrir aqui a conversa falando, primeiro convidando vocês para na quinta-feira ouvir a Ana Paula Campos, que é uma pessoa também, ela é uma especialista em livros infantis de não ficção, livros documentais, livros... Ela tem um repertório interessantíssimo e eu tenho alegria de estar dividindo um pouco essa participação com ela, na quinta-feira, acho que é nesse mesmo horário. Bom, vamos começar falando, esse livro aqui é O Retrato da Leitura no Brasil, tá? Que é a famosa pesquisa sobre leitura no Brasil. Quem está um pouquinho por dentro da discussão sobre livro e leitura sabe que isso aqui é feito periodicamente pelo Instituto ProLivro, que é um instituto do mercado editorial, que tenta fazer uma pesquisa ampla no país inteiro sobre hábitos de leitura. Quantos livros você leu? Quem que te indica os livros? Onde você ouviu falar dos livros? Quantos livros você compra? Você larga o livro no meio? Quando você não está lendo o livro, você faz o quê? Você vê Netflix, você vê cinema, você vai no jogo de futebol? Quer dizer, é uma pesquisa muito importante sobre o tema da leitura. Então, quem tem uma biblioteca como a da escola, eu acho que está nesse assunto. A gente também pertence à Rede Lect, que a Sandra trabalha aí também, que é uma rede de leitura escrita de qualidade para todos, como se diz. É uma grande batalha fazer o Brasil um país de leitores. E esse livro aqui saiu esse ano, conta da última pesquisa. Não há boas notícias, como vocês podem imaginar, não estamos melhorando em termos de livro e leitura. A pequena melhora que tem é apenas na questão da leitura digital, que é uma questão complicada também, que está em debate sobre a qualidade da leitura digital, se é que você lê no celular, você lê no tablet, no computador, é uma leitura de qualidade ou não, né? Teve até um debate recentemente aí no Itaú Social a respeito disso, é uma discussão que está em aberto. Nesse aspecto digital teve uma pequena melhora. No aspecto das políticas públicas, não teve, obviamente, nenhum avanço, porque o Brasil parou de comprar livros, e não está investindo em bibliotecas públicas. Isso não é nenhuma novidade. Onde está crescendo alguma coisa, então? Nas bibliotecas comunitárias, né? Então, são aquelas bibliotecas que a pessoa abre, encontra uma biblioteca na caçamba de entulho, o catador de lixo vai, pega livros, faz uma biblioteca. Isso aí, em vários lugares do Brasil tem, e é um pessoal guerreiro que está conseguindo levar adiante. Então, é uma coisa muito interessante. Acho que para a biblioteca também se ligar em bibliotecas comunitárias, não deixa de ser uma biblioteca comunitária, né, da escola, e tem diversos outros públicos também que podem usufruir dessa biblioteca, dentro da comunidade escolar, inclusive. Então, eu acho que essa discussão sobre a leitura é importante. Então, o retrato da leitura no Brasil, isso daria para fazer um debate legal dentro da escola. E aí, também no tema da biblioteca, tem o livro do Mangel, Encaixotando Minha Biblioteca. Ele abriu os trabalhos daqui da Biblioteca Charbonneau, né, com uma participação internacional super legal, a altura, né, desse projeto. Esse livro aqui, para quem conhece o Mangel, é um ensaio super elegante, super bacana sobre você mudar de casa e empacotar sua biblioteca, fechar tudo e depois reorganizar, né? Então, você reencontrar leituras, você criticar a sua história de leitor, você rever essas coisas todas, que é um processo que a escola está fazendo coletivamente. Eu acredito que até hoje ainda esse processo não está totalmente terminado. Então, um livrinho simpático, pequeno, despretensioso, que vale a pena sobre o tema da biblioteca. Vamos entrar no tema já nosso, os nossos temas aí que estavam, né, marcados na nossa pauta, né? A questão da desigualdade racial explodiu nos últimos anos, como todo mundo sabe. No Brasil, isso vem desde o meados da década de 2010, por força de uma militância muito forte, principalmente das mulheres negras,
está ganhando muito espaço no mercado editorial, nos eventos, na discussão em torno da literatura. E o que aconteceu depois do George Floyd nos Estados Unidos, e também aqui do Beto, aqui no Carrefour, em Porto Alegre, acirrou muito o debate, né? Todo mundo percebeu que mesmo no país dos mais desenvolvidos do mundo e tal, esse problema não está superado, a gente tem graves questões a serem resolvidas. Então, isso está movimentando muito o mercado editorial, né? É uma tendência fortíssima internacional. Se vocês forem abrir qualquer suplemento de jornal, qualquer coisa que tenha um debate de livros, entra numa livraria em Nova York, entra numa livraria, são os mesmos assuntos que está todo mundo discutindo. É um problema urgente. E esse aqui talvez seja o livro mais importante que saiu esse ano, que é um livro chamado Casta, As Origens do Nosso Mal-Estar. É de uma autora chamada Isabel Wilkerson. É um livro da editora Zahar, que é um livro que conta justamente a história da desigualdade racial nos Estados Unidos. Como que aconteceu? Por quê? A gente sabe, os movimentos dos direitos civis, tem a Rosa Parks, a menina que desafiou a sentar no ônibus, né, no banco destinado aos brancos, ela foi lá. Enfim, isso aqui conta mais ou menos, tijolo por tijolo, como diz o sobrenome, o subtítulo, As Origens do Nosso Mal-Estar. E como diz o título, é casta. Então, quer dizer, ela empresta essa ideia, que é uma ideia que todo mundo considera que não é nossa, né, porque é da Índia, o problema da Índia, as castas, né? E ela mostra como ainda existem castas. E é verdade, né? Quando você vê que o João Alberto, lá em Porto Alegre, não podia comprar uma comida para a família dele, que ele era acusado de lá, tinha que ser revistado, levado para uma salinha. Isso significa que é uma casta, são pessoas que enfrentam situações que outras não, entendeu? É muito determinado. Então, esse livro é importantíssimo, ele foi publicado pelo New York Times como principal lançamento do ano passado, então saiu esse ano aqui. Ele foi do clube da Oprah, o clube de leitura da Oprah. Enfim, é um livro que aconteceu, é um livro que eu acho fundamental assim, para discutir esses temas. Esse tema da desigualdade racial está muito forte no mundo todo e já está nascendo aquela reação. Essa semana mesmo saiu uma matéria na Folha, acho que traduzida do New York Times, que falava sobre por que já está nascendo nos Estados Unidos uma onda de livros antirracistas. Quer dizer, já reagindo, falando, isso aí é um veneno que estão trazendo para a gente, essa coisa que tudo é raça, não é nada disso, isso é uma ideologia, e está sendo feita esse ataque aos livros antirracistas. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a grande base teórica dessa teoria, de tudo isso que a gente está vendo, inclusive aqui no Brasil, é a teoria crítica da raça. O que é a teoria crítica da raça? É uma teoria crítica, justamente, uma teoria acadêmica, né, que é transversal, quer dizer, ela pega várias disciplinas, né, e ela tenta mostrar como, na verdade, o problema do racismo está na origem da maioria dos problemas sociais, culturais e etc. Né? Então, é esse pessoal que está tentando mostrar, não, peraí, gente, é racismo, não é a história, ou então a identidade do povo X, ou é a questão mesmo da desigualdade racial. Então, está tendo uma reação à teoria crítica da raça. Esse livro aqui saiu pela editora Contracorrente, é do Richard Delgado, do Jean Stefancic, vocês me perdoem aqui, né? Tá? E é um livro que explica, é uma introdução a essa questão da teoria crítica da raça, que é a teoria hoje, na verdade, na qual estão navegando aí a Djamila Ribeiro, o Silvio Almeida, todos os grandes militantes na universidade hoje que estão apontando esse problema, no direito, nas ciências sociais, na literatura, em todas as áreas. O fundamento, vamos dizer assim, teórico, é mais ou menos esse aqui, da teoria crítica da raça. Um livro importante nessa área que saiu é a biografia da Sueli Carneiro, saiu pela Companhia das Letras. A Sueli Carneiro é uma militante negra, paulistana, muito importante. Hoje ela assim, homenageada internacionalmente, tem livros publicados em vários países. Quem escreveu foi a Bianca Santana, que é uma jovem militante negra, então é uma conversa entre duas gerações de mulheres negras, é interessante. Sueli Carneiro está aqui.
é uma pessoa super importante que hoje está no conselho de várias, inclusive, se não me engano, está até no conselho editorial da Folha de São Paulo, e está em conselhos de institutos e tudo, quer dizer, uma pessoa das mais importantes. É Bianca Santana aqui. Então é legal o livro, ele é uma biografia mesmo, conta uma mulher, vamos dizer, uma mulher comum, muito incomum, né? Que é uma grande militante, uma pessoa que conquistou coisas, tem aí a vida dela, uma vida paulistana, ela trabalhava na CET, ela conta como foi desde os anos 70, os encontros, como que foi a questão do machismo entre o movimento negro, como que foi o movimento negro dentro da esquerda, dentro do PT, dentro dos partidos, enfim. Quem quer conhecer essa história, esse livro é muito instrutivo. Outro lançamento importante desse ano são os livros da Carolina Maria de Jesus, vocês já devem ter ouvido falar, né? São os famosos livros que estão sendo tirados dos arquivos dela, né, que estão sendo finalmente publicados, né? A autora super importante, está com uma exposição agora no Instituto Moreira Salles, enfim, não precisamos dizer da importância dela. Esse livro, então, ele traz aí novidades editoriais em torno de uma autora que já estava morta, que já estava, enfim, que muita coisa pode ser descoberta ainda sobre ela. Isso é uma coisa muito legal do Brasil. É, ao mesmo tempo, um sinal da nossa deficiência, da gente ter ainda muita coisa inédita de autor importante, e, ao mesmo tempo, uma alegria de poder descobrir essas coisas inéditas. Esse livro saiu, Casa de Alvenaria, em 2 volumes. Um é Osasco e outro é Santana. Então, ela conta, são diários, né, que é um gênero literário que ela gostava de praticar. O livro famoso Quarto de Despejo é um diário do qual foi editado e retirado o que hoje é conhecido como diário com o Quarto de Despejo. E aqui tem um material mais na íntegra. Então, essa decisão editorial é importante, porque não editou, né, a edição anterior ela tinha sido bem intervencionista no texto, digamos assim, mas rendeu um clássico da literatura brasileira. Esse livro aqui já está rendendo alguma discussão por causa da questão do estabelecimento de texto, que a Carolina ela era uma grande escritora, mas a ortografia dela era, né, totalmente fora do padrão. Então, ela escrevia você com C cedilha, por exemplo, né? Onde era S, era Z, todo tipo de acentos, onde não tem que ter o acento e tal, quer dizer, todo tipo de, entre aspas, infração ortográfica, gramatical, ela cometeu ali. E as organizadoras, que era um comitê presidido pela Conceição Evaristo, resolveram que iam manter tudo. Então, o livro tem escrito você com C cedilha. Eu confesso, até para mim é chocante um pouco você ler um livro dessa maneira. Traz uma discussão interessante sobre a questão do preconceito linguístico, sobre se os autores devem ou não ser corrigidos, né? Se eles estão discutindo com editoras, mercado editorial. Quer dizer, todo autor passa por algum trabalho de edição, né? O Rubem Fonseca, todo mundo, os autores de classe alta, escrevem errado também, né? Então, essa discussão rendeu aí artigos na imprensa, enfim, mas é um livro incontornável, né? Então, Carolina Maria de Jesus, esses 2 livros aqui. Aí tem assim, olha só, a pilha que eu tenho aqui de livros dessa questão racial é enorme e não está nem metade daquilo que saiu. Então, essa coleção da Djamila Ribeiro, chamada Feminismos Plurais, é muito legal. Ela faz, são livrinhos pequenos que explicam questões feministas e cada uma com um recorte. Então, aqui saiu um livro sobre colorismo, né, que é a diferença da cor da pele mesmo, que implica em diferenças de tratamento, né? Tem até aquele romance chamado Marrom e Amarelo, que saiu do Paulo Scott, que são 2 irmãos, só que um é mais negro que o outro. E isso sela o destino dos 2, né? O cara que é menos branco, menos negro, tem mais oportunidades, tem mais, quer dizer, é o chamado colorismo, um conceito importante. Você tem aí também livros assim de estrelas internacionais. Barack Obama lançou 2 livros. Então, por exemplo, esse espectro da questão da bibliografia negra pega muitos autores. Chimamanda, com o livro Sejamos Todos Feministas, uma versão infantil. Então, você vê que já vai derivando, né? O livro que era para adultos virou outro para jovens, agora um infantil ilustrado. No Brasil, nós temos alguns lançamentos relevantes nesse último ano. Esse aqui saiu, se não me engano, no finalzinho do ano, já depois do nosso evento, que é uma reportagem sobre a morte da Marielle, né? Então, isso aqui também, nesse quesito de biografias de mulheres negras, como teve da Sueli Carneiro.
Esse aqui não é exatamente uma biografia, mas mostra a questão do crime da Marielle, que é uma questão em aberto, na verdade, né? Ainda não está solucionado inteiramente o crime. São 2 repórteres muito bons do jornal O Globo, que tem uma discussão sobre toda a questão política brasileira ligada a gênero e raça, né? Que não tem como dissociar esses temas da Marielle. Outro que talvez é um livro, talvez dos mais, assim, está difícil, esse ano tem muito livro importante, é o livro da Djamila Ribeiro, Cartas para Minha Avó. É um livro de arrepiar, é um livro de memórias, então ela não está mais praticando a teoria feminista, ela está contando a vida dela. E a mim tocou muito, porque, por exemplo, ela é da minha geração, né? Eu sou um homem branco, cresci em colégio branco, tinha alguns colegas negros, mas ela conta, por exemplo, que era entrar numa festa, né? Quando ela era adolescente, ser olhada, né? E ela, por exemplo, a questão do colorismo, ela fala também, ela é uma negra retinta, como ela própria diz. Então ela já era olhada como um ser exótico, né? Entrava numa festa, aí virava logo um objeto sexual, ou então uma pessoa a ser excluída. Quer dizer, o livro é bonito, toca pela parte humana mesmo, que não é mais uma questão de teoria, de uma discussão abstrata, né? Você vê na vida o que era aquilo. Ela se perguntando se o Legião Urbana era uma banda racista ou não, porque ela via que só os brancos gostavam. E aí ela fala, poxa, mas eu posso gostar de Legião Urbana? Posso ouvir que país é esse? É um livro legal, um livro bacana para discutir tudo isso. Outro sinal de que essa questão também está muito forte é uma reedição desse livro do Cornel West, que é é uma referência americana, dos estudos de raça, tem tudo a ver com essa questão da teoria crítica. O Alberto da Costa e Silva também lançou esse livro, ele é um grande intelectual, enfim, da Academia Brasileira de Letras, historiador, especialista em África. Então, aqui a África e os africanos na história e nos mitos. Então, ele traz também uma dimensão mítica da cultura africana, da cultura negra, né? Um grande ensaísta, uma grande figura, diplomata, enfim, um homem de letras, assim, à moda antiga, que se dedicou a estudar os mitos africanos e a literatura, né? Saiu também aqui, enfim, esse livro aqui recentemente pela editora 34, Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, Modernidades Negras, a Formação Racial Brasileira. É um estudo aqui de sociologia, né? Que conta um pouco como foi, quem são os políticos, militantes, pensadores negros que foram se afirmando no Brasil ao longo do século XX, né? Então, de 1930 a 70. Então, ele pega um pouco antes do que a Sueli Carneiro pega, né? Ele vai mostrando a afirmação dos negros na sociedade brasileira até 1970. Depois disso, a Sueli entra. Então, é interessante para conhecer essa história. Tem romance sobre Chica da Silva, por exemplo, um romance histórico. Quer dizer, isso mostra... Eu estou trazendo tudo isso, e eu já me adianto para dizer que eu não li todos esses livros, evidentemente, mas para mostrar como é um fenômeno de mercado. Biografia da Chica da Silva, romanceada, isso aqui tem um propósito comercial, né? Não é uma questão de militância apenas, ou de um debate acadêmico que não interessa a mais gente, né? Tá movimentando o mercado. As pessoas estão comprando. A Djamila Ribeiro é best-seller. É um fato isso, né? Então, a gente, como jornalistas, como educadores, a gente não pode ficar alheios, né? Aqui, por exemplo, um romance juvenil. Então, várias faixas etárias, né? Na literatura infantil tem vários livros. Aqui eu vou pedir licença para pegar aqui. Olha aqui, tem aqui o livro da Amanda Gorman, que é essa menina poeta que leu o poema na posse do Biden. Já saiu no Brasil. Quer dizer, outro livro aqui, um livro sobre crescer com orgulho de ser negro. Então, um livro com vários autores, chamado Ei Você, tem um bebê na capa, então, quer dizer, destinado a uma faixa etária muito jovem, né? Outro livro importante também da Claudia Rankine, que é uma poeta, artista americana, das mais importantes, assim, de vanguarda. Foi traduzido pela Stephanie Borges, que é uma poeta negra. A Conceição Evaristo teve também um livro publicado em homenagem a ela pelo Itaú Social, reunindo vários críticos, várias pessoas
enfim, os caras funchando a obra dela, procurando 1000 aspectos, quer dizer, você mostra a centralidade dessa autora, que ela ganhou uma importância muito grande num período curto de tempo, né? Uma versão para jovens da biografia da Michelle Obama, também, que eu acho interessante. Então, né, um pouco os Obama são um sinal muito do começo dessa onda toda também, né? Aqui, para vocês verem como é um livro de antropologia, na verdade é um livro mais acadêmico, talvez não tenha um interesse específico, mas como essa questão da crítica do colonialismo é um tema importante, né? Em todos os países, isso quer dizer, você deixar de ser colonial, como é que a gente pode, como é que um museu pode deixar de ser colonial? Então, tá para sair, é uma pena que não tenha saído ainda, um livro chamado Uma Africana no Louvre, que é da editora Bazar do Tempo, essa mesma editora aqui, que fala sobre um quadro que era assim, era um quadro que tinha no Louvre chamado Africana, uma mulher africana. Aí uma curadora começou a falar, peraí, mulher africana, que mulher africana? Ela foi descobrir quem que era essa mulher africana. E ela descobriu, tinha um nome, tinha história, tinha tudo, pesquisou, e ela restituiu a essa mulher a dignidade dela de ter uma história, porque ela era no quadro, era a mulher era africana, ela era quase uma ilustração de um manual de colonialismo, né? E aí ela vira uma pessoa, ela ganha o nome dela. Esse livro é bacana. Um livro que saiu em 2 edições diferentes, os clássicos até da bibliografia americana sobre a questão da raça. Esse aqui é o Frederick Douglass, que é um super militante, pioneiro do abolicionismo nos Estados Unidos, um cara que lutou, ele nasceu escravo, as pessoas comparam ele um pouco ao Luiz Gama, né? Nasceu escravizado, na condição de escravizado, e acabou sendo um dos heróis, assim, dos caras que todo mundo conhece nos Estados Unidos. Um super figura, saiu em mais de uma edição. Então, aqui é a narrativa da vida de Frederick Douglass e outros textos. Então, ele mesmo conta a sua própria história. Esse livro saiu em 3 ou 4 edições esse ano. Outro também é um livro clássico americano do começo do século XX, que é um pouco esse pessoal que estava preparando o que foi o movimento dos direitos civis, entendeu? Você vê, tem o Frederick Douglass no século XIX lutando pela abolição. Esse aqui que chama, parece que ele chama Du Bois. Eu ia falar Dubois, mas aí as pessoas me corrigiram e falam que nos Estados Unidos eles falam Du Bois. Esse aqui é um clássico, As Almas do Povo Negro, um autor incrível. Isso aqui é considerado um dos maiores clássicos do começo do século XX. É um negócio que aqui está dizendo a Bíblia Política da Raça Negra. Tem várias aspas, tem um prefácio de Silvio Almeida, que é uma figura que no Brasil tem trazido muito dessa bibliografia. Então, uma edição importante, a editora Veneta. Ele também saiu aqui um livrinho chamado O Cometa. Esse Du Bois é um cara interessantíssimo, porque ele era um infografista. Além de ser um teórico e tal, ele era um militante, ele fazia infográficos como esse aqui, que demonstram a questão da desigualdade racial de maneira muito esperta e gráfica e sem confusão, entendeu? Então, até saiu nos Estados Unidos um livro sobre os infográficos dele, que são maravilhosos. Aqui também a questão do Barack Obama, mais um livro dele, Os Sonhos do Meu Pai. Então, Barack Obama já tem, acho que, o 3º livro publicado no Brasil. Aqui um livro também da editora Jandaíra, Black Power e a Política de Libertação nos Estados Unidos. Então, toda essa história, quer dizer assim, acho que quem quer entender o que está acontecendo em relação à raça, que papo é esse, por que se fala tanto nisso, acho que percorrer um pouco da história desse debate nos Estados Unidos, e essa bibliografia que foi publicada aqui no Brasil recentemente mostra, ajuda a entender a cabeça da Djamila Ribeiro, a cabeça do Silvio Almeida, a cabeça, enfim, né? Você tem todo um pensamento antirracista no Brasil do século XX, não é tudo, obviamente, importado dos Estados Unidos, mas isso hoje a gente vive uma realidade internacional, né? Então, as coisas não estão mais tão locais assim, as discussões. Aqui saiu um livro pela editora Fósforo também, 13 de maio, de Astolfo Marques. Então, um abolicionista na virada do século XIX para o XX. E, enfim, são pequenas narrativas que têm esse aspecto abolicionista, um autor maranhense, pouco conhecido e organizado pelo Matheus Gatto, que é um cara muito interessante, muito inteligente,
sociólogo que pensa essa questão. Bom, o nosso grande Itamar Vieira Júnior foi o maior sucesso editorial do ano passado, com Porto Arado, todo mundo ouviu, lançou agora um livro de contos, Dora Maar, o Odisseia. Isso mostra o status que os autores negros estão alcançando no Brasil. E também saiu este livro, Afropessimismo, que é um livro filosófico, uma reflexão sobre a negritude nesse debate contemporâneo que a gente está vivendo. Então, um livro mais teórico, grosso, como vocês podem ver, é do Frank Wilderson III, Afropessimismo, saiu pela editora Todavia. Então, gente, olha uma pilha gigante aqui, eu só queria mostrar para vocês, assim, isso é uma pequena parcela do que a gente tem à disposição hoje em dia sobre esse assunto. Então, eu acho que é uma discussão que saiu do achismo estou carregando aqui os livros. Saiu desse achismo das redes sociais e de uma coisa para uma discussão muito fundamentada, né? E eu acho que aí, como biblioteca e como escola, jornal, revista, o que for, a gente não pode virar as costas para essa grande onda, né, que tem saído. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Eu posso mudar de assunto. O papel das livrarias para democratizar o acesso ao livro. Sérgio Alves perguntou. Você acredita que podemos criar uma rede de livrarias populares, algo como padarias ou farmácias pela Unesco? Olha, Sérgio, eu tenho esse sonho, cara. Você não brinca comigo, porque eu até penso em fazer um negócio chamado Livraria Justa. O Sérgio, Paulo, ele é o editor da editora Cosmos, e ele representa a Câmara Periférica do Livro. Que legal. Foi um dos nossos entrevistados no podcast e ele fala um pouco sobre essa questão da diversidade nos acervos e tal. Eu quero ouvir isso, Sérgio. Eu queria ouvir esse podcast aí, vou ouvir. Eu acho que precisa isso, assim, eu até vou dizer aqui cá entre nós, eu andei procurando algumas instituições e até mesmo o governo do estado, que eu acho que devia existir um programa de abertura de livrarias. A gente pensa muito na biblioteca, e de fato a biblioteca tem que ser prioridade. Mas a livraria também é vida literária. Você ter um ponto de venda de livros é importante, é um lugar de circulação de ideias, entendeu? E o interior de São Paulo, por exemplo, que é rico, tem cidades ricas, algumas não têm ponto de venda de livros, entende? Que seja uma banca, que seja uma papelaria que tem alguns livros, que seja alguma coisa. Então, eu acho que devia ter uma política pública de incentivo à abertura de livrarias, mesmo livrarias populares, como você está falando. Acho que a gente devia se unir e fazer. E aí a Beatriz aqui, agradece. Beatriz, obrigado pelos seus elogios, eu fico super feliz. E eu também, enfim, é muito importante ter os ouvintes, os leitores, ter essa conversa sobre livros, é o que a gente quer fazer, né? Então, obrigado. E aí você me perguntou sobre o Monteiro Lobato. O que eu penso da leitura de sua obra para crianças e jovens? O que eu penso sobre a ideia de separar a obra e autor? É muito complicado isso, né? Por exemplo, a ideia de separar obra e autor, um dos autores agora que estão mais causando discussão na França, por exemplo, é o Céline, que era um cara que se aliou aos nazistas. E era nazista, era antissemita. E ele acabaram de encontrar um baú cheio de livros dele. E ele é um dos maiores escritores da língua francesa. Isso não sei o que digo. Ele está nas grandes coleções, é estudado pelos grandes críticos, quer dizer, é incontestável. Então, eu não sei, é um mal-estar muito grande, né? O Monteiro Lobato, eu preciso dizer que é onde eu aprendi a ler muito, né? Assim, eu fui formado ainda na era em que o Monteiro Lobato não sofria essa crítica, né? Então eu lia Caçadas de Pedrinho e tudo que eu sei de Grécia começou por ali, com os 12 Trabalhos de Hércules, A Chave do Tamanho, enfim, eu gosto muito da prosa dele, né? Mas eu entendo que causa muita dor, né? Para quem se sente atingido, e eu também acabo me sentindo, porque você vê toda a perversão da sociedade brasileira encenada naquela sua obra de infância que você gosta tanto, causa um mal-estar, né? Então, eu, sinceramente, acho complicado, acho que precisa ter uma discussão fundamentada também, inclusive saíram edições que têm notas
que procuram contextualizar e tal. Acho também que vai ser difícil encontrar autores que não tenham questões condenáveis também, né? O próprio machismo, várias... o anacronismo tem que ser evitado. A gente tem que tentar ler coisa na perspectiva do tempo, né? Mas eu não sei se eu fosse professor hoje, se eu estaria adotando o Monteiro Lobato para problematizar ou se eu estaria, talvez, indo atrás de alguma outra coisa. Eu não sei, é uma pergunta que eu me faço. Vamos lá, podemos passar para o próximo tema? A gente falou de biografias, não tem muitas biografias esse ano, mas tem algumas. E aí eu queria falar com vocês rapidinho, porque é sempre um marco, né? A biografia é uma hora que a gente percebe que alguém ganhou importância na cultura, né? Assim, que alguém, ou então que está sendo revisto, né? Então aqui o nosso Roberto Carlos ganhou uma biografia do J.B. Medeiros, que é o cara que tinha biografado já o Belchior, tal. O Roberto Carlos, todo mundo sabe que se envolveu naquela discussão sobre as biografias, porque ele não permitia que a imagem dele, a história dele fosse contada por outra pessoa que não ele, né? Aquilo gerou uma grande discussão cultural que perigou que o Brasil perdesse o direito à memória, né? Porque, obviamente, o artista tem que, quando ele decide invadir a sua casa com a música e com a imagem dele por todos os lados, ele está, então, entregando parte da privacidade dele em troca. Isso é o jogo de quem, né? Então, você está sujeito a ser biografado, se você é o maior cantor do país e tal e coisa. E ele não queria. Então, J.B. Medeiros é um bom jornalista. Esse livro aqui certamente é interessante. Fala um pouco sobre a cultura pop brasileira, né? A editora, todavia, também é a mesma editora. Uma biografia do Euclides da Cunha, que foi feita por um diplomata, Luiz Cláudio Villafañe G. Santos. Então, um autor também que tem sido recolocado, né? Principalmente porque ele, enfim, trabalhou do lado do exército e massacrou Canudos, foi um cara muito desse Brasil terrível, né, e tal, mas nos legou uma grande obra. Ele traz um problema parecido com o do Monteiro Lobato, né? Os franceses têm uma expressão que é assim: faut-il brûler Monteiro Lobato? Assim, devemos queimar Monteiro Lobato? E é uma expressão meio dramática, mas ela mostra exatamente a consequência final. Devemos queimar Céline? Devemos queimar Monteiro Lobato? É uma pergunta retórica, né? E eu acho que essas perguntas são sempre... A resposta é sempre não. Quando alguém faz uma pergunta, devemos... Talvez não, né? Assim, queimar autores realmente não, nunca, mas eu acho que a discussão sobre a pertinência da obra do autor é uma coisa que tem sido feita muito recentemente, né? Uma autora que está aparecendo muito na discussão toda mundial sobre autoritarismo, sobre isso mesmo que aconteceu no Brasil em relação à pandemia, é a Hannah Arendt, né? A famosa autora da ideia da banalidade do mal, né? Que é essa ideia que a gente está experimentando no Brasil aí no combate à pandemia, por exemplo. Então, essa biografia da Anne Haverland é uma das autoras mais lidas e comentadas atualmente. Ela tem também um livro, uma biografia em forma de quadrinhos, que saiu pela editora WMF Martins Fontes, Fugas, de Hannah Arendt. Então, conta. Isso é um sinal de como ela virou pop, né? De como uma filósofa hoje virou personagem de quadrinhos. E esse livro aqui, que tem um título que eu acho muito bonito, chamado Pensar Sem Corrimão, né? Que é essa ideia de uma independência de pensamento aqui. Esse livro é um livro mais acadêmico, talvez, ele tem os ensaios que ela publicou de maneira avulsa, então não são os grandes escritos dela, mas traz essa ideia de pensar sem corrimão, de alguém que estava no calor do acontecimento, tentando interpretar, né? Todo mundo sabe que ela foi lá cobrir o julgamento do Eichmann, né, em Jerusalém, e deu aquele famoso livro chamado Eichmann em Jerusalém, onde está essa ideia da banalidade do mal, e ela foi muito criticada pela comunidade judaica, porque ela falou, o pessoal entendeu errado e falou, não é banal, não. Ela não estou falando isso, estou falando que é um funcionário público que dava expediente, que era um homem regrado, um bom cidadão, um bom pai e tal. E todo dia ia para o escritório e deportava judeus para o campo de concentração, como se fosse uma tarefa entre tantas outras, né? Eu acho isso um conceito importantíssimo para a gente pensar o que está acontecendo hoje no mundo, né? Tem uma biografia do Ney Matogrosso também, então
até tive a oportunidade de entrevistar ele no podcast, foi um grande acontecimento na minha biografia. Aqui temos 2 biografias da Lina Bobardi também, que eu acho que é um fenômeno também, assim, pop. Deu para perceber que ela, como que uma arquiteta, né, uma teórica da arquitetura, tal, virou um ícone, quase uma Frida Kahlo brasileira, assim, uma pessoa que é cultuada pelas jovens arquitetas, pelos urbanistas, né? Ela teve 2 biografias. Hoje em dia, os prédios que ela fez em São Paulo são talvez os mais importantes da cidade, do ponto de vista cultural, que é o MASP e o Sesc Pompeia, né? Enfim, é um fenômeno interessante para a cidade, tal, a questão da arquitetura. Acho que a questão da biblioteca se coloca aí também. E, Paulo, tem alguma questão especial em relação à data? Porque tem também o lançamento de Lina para o público infantil, né? Pela sim. Pequenas Artes. Tem alguma questão relacionada à data? Deixa eu ver aqui, se por acaso, nascida em Roma em 2014, faleceu em São Paulo em 1992. Não. Deve ter sido assim, uma editora soube que a outra ia fazer, as 2 correram, publicaram e tal. Mas eu sei que ela é pop, tanto que essa da editora Todavia, que é do Francesco Perrota Bosch, ela é vendida com um pôster, né? E vendeu pra caramba o pôster, parece. Então é um tema pop, assim, interessante isso. É uma coisa bem paulistana, né? Eu acho que não sei se na escola, a coisa da cidade, certamente é estudada em diversas séries, mas ela faz parte disso, né? Assim, dessa mulher também que empreendeu, que se colocou no mundo da política, que era uma italiana que tinha um pouco migrado do fascismo, e ela tinha um pouco servido ao fascismo, porque era mais ou menos decoradora dos ricos na Itália fascista. Então, era uma situação assim que ela veio aqui e se arrumar um lugar para ela e conseguiu, né? Na elite brasileira, construiu o MASP junto com o Pietro. Uma história incrível, uma história brasileira. Assim, né? Eu queria falar um pouco também dessa questão A Ana, só para complementar aqui, Paulo, desculpa te cortar, a Ana está comentando que ela também foi homenageada na Bienal de Veneza. Exatamente, a Bienal de Veneza. Então, quer dizer, não é só um fenômeno local, né? Eu falei fenômeno paulistano, mas, de fato, com muita justiça, ela foi homenageada em Veneza, quer dizer, e esse livro infantil está muito lindo, está muito bacana. E o que tem de criança chamando Lina, eu acho até que tem a ver. Vocês na escola talvez tenham uma percepção mais forte, mas eu vejo isso. Eu queria passar para um próximo tema, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, por favor, interrompam, tá? Eu estou aqui, enfim, ocupando os espaços vazios. Não, pode continuar. Outro tema que trouxe... eu esqueci de falar um livro importante, talvez o mais importante aí na questão racial, que eu não estou com ele aqui porque eu não recebi, mas eu sei que ele saiu, que é do Luiz Gama. É um livro que foi pesquisado na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que é uma das coisas mais incríveis, aliás, poderia ser objeto até de um projeto aí de vocês estudar essa hemeroteca, porque ela tem todos os jornais publicados no Brasil, desde, enfim, tudo que tem alguma coleção está lá. Então, você pode pesquisar a história do Brasil ali, e aí esses caras pesquisaram os artigos do Luiz Gama, né? E o Luiz Gama, como todo mundo sabe, esse cara foi filho da Luísa Maim, que era uma líder da Revolta dos Malês, aquela revolta islâmica que aconteceu na Bahia. Ele nasceu na condição de escravizado, foi vendido pelo pai, aí depois ele conseguiu aprender a ler sozinho, conseguiu se emancipar, conseguiu se formar. Não sei se ele se formou advogado, mas ele se tornou uma espécie de um advogado que podia realizar certos tipos de ação nos tribunais, e lutando sempre pelos desvalidos, pelas pessoas escravizadas, ele conseguiu provar que várias pessoas já estavam livres pela legislação da época e tal, que bastava provar para o juiz e mostrar e libertar a pessoa. Uma situação que hoje a gente vive nas prisões brasileiras. A quantidade de pessoas que estão presas, que já cumpriram a pena, ou que não deviam estar presas, porque a lei não permitiria que elas estivessem presas. E é impressionante como uma questão que o Luiz Gama combateu é persistente no Brasil de hoje, né? Então, talvez seja o livro mais importante, saiu pela editora Edra, tá?
Eu vou falar um pouco aqui da crise da democracia, que é outro tema que, infelizmente, vocês me perdoem, não quero trazer assuntos desagradáveis, mas é uma realidade que a gente está vivendo, e isso, o mercado editorial está sendo usado muito como caixa de ressonância para resolver esse problema, né? Então, é muito legal ver a vitalidade dos pensadores. Ninguém tá parado em discussões teóricas, ninguém tá lá esperando o que vai com o bonde passar, né? Tem uma geração nova de intelectuais brasileiros que estão bravamente lutando para que isso não aconteça, e lutando não de maneira eu vou usar militante no mau sentido, assim, lutando de maneira séria, com estudos, né, com ciência, né? Vou destacar alguns livros aqui. Um deles é esse chamado Como Remover um Presidente, que é pelo Rafael Maffei, que é um brilhante professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, e ele explica o que é o impeachment no Brasil, como que ele já aconteceu, como que foi o da Dilma, como que foi o do Collor, que condições precisam ser dadas, por que ele é um processo ao mesmo tempo político e jurídico, por que, né? Então, ele traz um pouco a fundamentação histórica e a fundamentação teórica do ponto de vista ele traz fundamentos para a discussão. Quer dizer, é um tema que volta e meia aparece, né? Todo mundo está falando sobre política hoje em dia, infelizmente, desse jeito, né? Então, fatalmente na escola essa discussão aparece. Então, se ela vai aparecer, vamos fundamentar, né? Então, como remover o presidente, do professor Rafael Maffei. Também saiu aqui esse livro chamado Estado e Democracia, do André Singer, Cícero Araújo e Leonardo Bellinelli, uma introdução ao estudo da política. Por que está acontecendo? Essa demonização da política que aconteceu no Brasil ultimamente está obrigando todo mundo a voltar aos fundamentos. A virar e falar assim, espera aí, gente, o que é o nosso sistema? Por que tem o Supremo? Por que tem o Congresso? Por que o presidente tem poderes limitados? Por que o presidente tem que ser controlado pelo Congresso, o Congresso tem que ser controlado pelo Supremo, o Supremo tem que ser controlado pelo... Quer dizer, esse sistema de freios e contrapesos são questões da política clássica, da teoria política, que todo mundo achava que já estavam dadas, mas não estão. Então, esse livro é interessante. Tem esse livro aqui do Enzo Traverso, que é As Novas Faces do Fascismo, Populismo e Extrema-Direita. Então, traz também um pouco essa ideia do fascismo, não como um xingamento de internet, mas como um fenômeno histórico que pode estar se repetindo, né? E aqui é um autor italiano, então ele está falando de uma realidade internacional, não está trabalhando com a questão política brasileira especificamente. O Guel Arraes e o Jorge Furtado, né? Que são o Guel Arraes é diretor de TV e o Jorge Furtado é um diretor de cinema importante, e tal. Eles fizeram esse livro chamado O Debate. Imagina um debate entre Lula e Bolsonaro na eleição. É uma provocação, eles dois, enfim, estão querendo intervir nessa questão que está acontecendo agora, mas, enfim, Cobogó é uma peça de teatro, só mostra um pouco como a política está movimentando a cabeça das pessoas e tal. Também está ajudando a gente a examinar um pouco da história autoritária do Brasil, né? Então, a Natália Viana, que é uma jornalista da Agência Pública, que é um dos projetos mais importantes de jornalismo de interesse público no Brasil, ela fez esse livro que é sobre a militarização da política no Brasil, né? Dano colateral à intervenção dos militares na segurança pública. Começa lá com a intervenção no Rio de Janeiro, e aquilo é um pouco um certo início de uma militarização do poder no Brasil, que hoje está numa escala que nunca se viu antes, nem mesmo na época da ditadura, né? Você tem também aqui, falando em ditadura, essa coleção muito boa da Companhia das Letras, chamada Coleção Arquivos da Repressão no Brasil. Tem trazido vários livros sobre como foi a ditadura, né? Porque virou também uma questão. Ditadura isso, ditadura aquilo, era bom, não era ditadura, era movimento, era revolução, não era revolução. Então, essa coleção, ela traz com base nos arquivos públicos o que aconteceu, por exemplo, com os homossexuais. Aqui é a ditadura e a repressão à comunidade LGBT, do Renan Quinalha. Ele faz parte dessa geração nova de intelectuais que estão combativos aí contra o autoritarismo. Então, ele fala como que foi os gays foram perseguidos na época, né? Os travestis, as pessoas LGBT naquela época, que nem existia essa sigla, mas a perseguição já existia.
Essa mesma coleção, por exemplo, publicou um livro de um autor excelente, que valeria vocês convidarem aí, especialista em relações internacionais, chamado Roberto Simon, que fala sobre como a Operação Condor, né, Condor, que é aquela união das ditaduras do Cone Sul, atuou com a ajuda dos Estados Unidos. Aí você fala assim, Paulo, não venha com teoria da conspiração e tal, você está querendo trazer aí um debate. Não é com base em documentos do Estado americano, documentos que foram desclassificados, que é como se chama, né, quando o documento é retirado, o sigilo, e aí foram revelados nesse livro, por esse Roberto Simon, que é um estudioso da diplomacia no Brasil, como que os Estados Unidos ajudaram mesmo a fazer as ditaduras no Brasil e a fazer as ditaduras matarem pessoas, né? Então ele mostra uma coisa que era especulação. Todo mundo fala, essa é a teoria da conspiração, essa é coisa de comunista paranoico. Não era, infelizmente não era, né? Mostra um pouco do mecanismo do poder, né, no nosso país. Também o professor Walter Fanganiello Mairovich, que já é de uma mais old school, aí, ele é de uma geração mais anterior, Máfia, Poder e Antimáfia, quer dizer, a questão das máfias, né? Isso fala lá com o livro da Marielle também, ele traz muito a questão da infiltração das máfias italianas no Estado italiano, que é um problema crônico. Obviamente, isso tem um paralelismo com o que a gente está vendo no Brasil. E aí tem aqui da Gabriela Prioli, que é uma advogada também midiática, que está na CNN, se não me engano, tem vários frentes de atuação. Ela lançou esse Política para Todos, que eu acho que é um pouco essa discussão dos fundamentos da política, né? E talvez seja importante mesmo que as escolas pautem isso, né? Por que tem sistema representativo? Por que a política é para todos, aqui como diz o título do livro dela. Aqui também da Anne Applebaum, que é uma ganhadora do prêmio Pulitzer, uma das maiores jornalistas americanas. Ela, se não me engano, ela mora na Polônia, que é um país que está também passando por um processo de autoritarismo. O crepúsculo da democracia, como o autoritarismo seduz e as amizades são desfeitas em nome da política. Isso é interessante até para a reunião de paz, porque hoje em dia quem não vive desavenças na sua vida pessoal, vida de trabalho, por causa de política e de autoritarismo. Essa é uma ensaísta brilhante, ela é muito inteligente. Na Piauí publica algumas coisas de vez em quando. Livro que é muito longo, vale a pena. E aqui a da Bérengère Viennot, que é uma autora francesa, ela tem um livrinho aqui que chama A Língua de Trump. Então, ela é tradutora e ela começa a lidar com essa questão do linguajar, de como que o autoritarismo, o Trump, ele tem uma língua vulgar, confusa, errada. Como que isso vira uma força positiva? É inacreditável. A gente vive isso no Brasil também. É uma pergunta que a gente se faz, né? Então, aqui um pequeno núcleo sobre livros dedicados à questão da crise da democracia e da ascensão do autoritarismo internacionalmente, né? Vocês têm alguma questão sobre isso? Posso passar para o próximo? Até que horas a gente vai, Sandra? Você me desculpe aqui não saber. Imagina, a gente vai até às 9, mas se a gente terminar um pouquinho antes, não tem problema nenhum. Tá ótimo. Eu tô com muita coisa aqui. A gente está querendo saber onde a gente pega o cupom de desconto, né, para poder comprar todos. Olha, você me perdoe. Uma lista maravilhosa que você está trazendo, super pertinente para uma biblioteca escolar, para quem está querendo se atualizar aí. Então, tá muito bom, mas pode continuar, né? A gente não tem nenhuma questão por enquanto. Tá, não, e olha, eu não vim aqui fazer propaganda, mas só para dizer, quem assina a revista 451 tem desconto em várias editoras, inclusive algumas dessas que a gente está falando aqui, de 30%, 25% e tal. Tá então, ótimo. Quem está em busca de descontos, acho que para a própria escola vale a pode... pena. Vale super. Pandemia, né? Então, a pandemia, no ano passado, quem viu aqui a mostra de livros sabe que foi um tema que rapidamente apareceu em várias frentes, tanto livros de ciência, que mostravam o surgimento do vírus, né? Mostravam como é que é a parte científica da coisa, muitos livros de reflexão,
de testemunhos de quarentena, né? Eu acho que é gêneros literários que podem ter aparecido muito nesse momento e que poderiam até ser trabalhados na aula de redação, enfim, várias dinâmicas dentro de sala de aula, né? Tem aqui alguns que saíram esse ano, eu acho que esse ano deu uma diminuída um pouco, eu acho que o problema ficou menos, as inquietações vão mudando muito também, né, e tal, mas aqui saíram algumas coisas interessantes. Então tem esse aqui, que é esse Fareed Zakaria, que é um cara da CNN e tal, que fez um livro chamado O Mundo Pós-Pandemia, 10 lições para o mundo pós-pandemia. Enfim, tem muito desse tipo de coisa também, 10 lições, tal. Será que essas lições estão certas e tal? Não sei. Mas, enfim, é uma tentativa de reflexão a quente, né? Saiu pela editora Intrínseca, é um cara famoso aí, midiático. Esse livro aqui é muito bom, desse cara chamado Michael Lewis, que é um grande jornalista americano, que ele tem um livro muito interessante sobre a ascensão do Trump. Porque ele falava assim, o livro chama O Quinto Risco. E aí ele estava entrevistando lá um engenheiro de uma hidrelétrica e tal, e o cara falou, olha, tem vários riscos aqui. Um risco é o risco da administração pública, né? Então, ele fala, um dos riscos é um ataque terrorista. Outro risco é um colapso ambiental. Outro risco, tal, tinha 4 riscos. Aí ele falava assim, o quinto risco é o Trump. O quinto risco é aparecer um cara que vai desestabilizar completamente a estrutura do Estado. E esse é a ameaça à democracia que a gente estava falando. A gente sabe que ela se dá não mais com tanques de guerra, mas com atuação dentro da legislação, dentro das instituições, é o enfraquecimento das instituições. E o Michael Lewis ele detectou aquilo que ele chamou de deep state, quer dizer, quem são aqueles super funcionários públicos que estão segurando a onda? Aqueles caras que não vão deixar. O pessoal do SUS, né? No nosso caso aqui é o SUS, é o deep state, é o pessoal que segurou a onda, que não deixou, entendeu? Que não permitiu. E esse livro aqui chama A Premonição. É uma história da pandemia lá nos Estados Unidos, né? E ele mostra como foi o desastre do combate à pandemia pelo Trump, né? Que para nós é uma história que a gente conhece, né? Também aqui do nosso lado. Poderia ter um livro igual a esse. Então eu recomendo a vocês, porque é um super jornalista, o cara é muito bem informado. É um livro para quem gosta de jornalismo e tal, e a gente se informa muito sobre o que foi essa política deliberada de permitir que o vírus se alastrasse, enfim, de não cuidar das pessoas, né? E esse livro editado é muito legal. Esse aqui é um livro que renderia trabalhos na sala de aula de várias disciplinas interessantes. Ele fala, Steven Johnson é o autor, que é um cara muito interessante, cheio de interesses múltiplos e variados, assim. E ele fez esse livro que ele conta como que foi criado o método de mapeamento da epidemia de cólera em Londres, no final do século XIX. Ele tinha um cara que descobriu que ele começou a falar, pô, mas a cólera começou a se espalhar, e não se sabia como é que era. Ou cólera, né? Não sabia se era pelo ar, por quem que pegava, como é que você pega isso, qual que era? Você tinha muita especulação, a ideia de vírus não existia, como a gente sabe, nem na gripe espanhola existia. Então esse cara começa a fazer observações, ele começa a falar assim, putz, os casos, ele começa a fazer uma tabela mesmo, tipo um Excel. Os casos estão aparecendo, data tal. Ele começa a tabular os dados, quando que estão aparecendo os casos. E começa a cruzar com os endereços das pessoas. E começa a perceber, pô, quem mora na beira do rio está pegando cólera. Quem não mora, não está. Mas quem mora na mesma casa, todo mundo pega. Então, como é que... E ele começa, então, a fazer um diagrama mesmo, que é um infográfico mesmo, que é rua por rua, casa por casa, dá até para ver, ele cria um sistema de marcações também, dessa parte mais escura, onde ele vai mostrando as vítimas da doença. E assim ele criou um sistema de prevenção, porque ele percebeu que era o rio o problema. Que tinha uma estação de tratamento de esgoto que ficava acima de onde o pessoal ia buscar água. Então, óbvio, o pessoal bebia água contaminada e tal.
uma coisa que a gente sabe hoje com muita facilidade, mas na época não existia essa noção. Esse livro é muito legal, é um cara que escreve de maneira muito clara, é um historiador popular, assim, então tem muita clareza. Muito interessante, e mostra isso, é um cruzamento de dados, né? Porque a gente está hoje em dia falando muito sobre a importância dos dados, né? Na sociedade mesmo, na economia, na gestão pública, enfim, hoje em dia tudo é dado. E esse cara mostra como que nasceu essa cultura dos dados, como que foi o primeiro carinha que resolveu pegar um mapa e pintar cada casinha para poder descobrir de onde vinha a epidemia. Uma coisa que foi feita agora, inclusive na época da pandemia, com recursos de tecnologia muito mais avançados e também que permitem a privacidade, porque parte do problema aqui é que você estigmatizava os endereços como endereços de pessoas doentes e tal, e isso causava problemas de outra ordem. Bom, o pessoal da editora Sesc, junto com a N-1, que é uma editora super inventiva, assim, acadêmica e tal, fizeram esses 2 volumes chamados Pandemia Crítica. São os livros, todos os ensaios que eles pediram para os colaboradores deles, para os autores deles, sobre a pandemia. E aí são autores brasileiros, estrangeiros, de todas as origens. Tem o Eduardo Viveiro de Castro, a Camila Jourdan, a Shirley Bembe, Luiz Marques, enfim, um monte de gente pensando a pandemia, pensando a quente. Tipo, o que significa isso? Quais as consequências que essa pandemia vai ter? Vai ser o aumento do autoritarismo? Então, será que o aumento da força do Estado? Né? Isso foi uma parte da esquerda enxergou isso até. Falou, então a pandemia significa que o Estado venceu, né? Porque agora vai vacinar, vai proibir. Quer dizer, são muitas vezes até equivocadas essas reflexões. Mas, enfim, são 2 volumões sobre um pouco o que aconteceu no ano passado em termos de pandemia, de pensar a pandemia. É isso aí, o que eu trouxe sobre a pandemia. Esse aqui é um livro muito legal também, que pode funcionar bastante nas aulas de geografia, de ciências, é da Elizabeth Colbert, que é essa mulher que ganhou o prêmio Pulitzer. Ela é uma repórter da New Yorker, e ela tem um trabalho anterior chamado A Sexta Extinção, que ela mostra como que nós estamos vivendo aquilo que nas eras da história da vida se chama sexta extinção. Quer dizer, pela 6ª vez está tendo uma extinção em massa de várias espécies. E provavelmente nós estamos indo junto. Né? Um pouco o alerta. E esse livro fala sobre essa questão da geoengenharia, que é uma loucura, que é assim, são as tentativas de reverter a mudança climática fazendo assim, enterrando o carbono, por exemplo. Então tem um sistema de você transformar o carbono em pedra. Eu não sei nem como é que é isso, mas tem uma fábrica que ela capta o carbono da atmosfera, aprisiona num cristal. Eu nem sei, gente, eu até li esse livro, mas eu não saberia reproduzir para vocês. E põe lá num buraco, lá na Noruega, não sei, um lugar assim. Outros querem fazer espelhos gigantescos para refletir o sol. Eles querem falar assim, o problema é a luz do sol, porque o problema do gás estufa, né? Entra o calor do sol e não sai. Então, vamos devolver o sol para o espaço, vamos devolver a luz do sol, ou criar uma camada branca em torno do planeta. Quer dizer, gente, são coisas loucas. Ela mostra um pouco os primórdios disso. Então, como, por exemplo, já houve rios cujo sentido foi invertido, rio que corria para o lado passou a correr para o outro, para ajudar, né, a irrigar, por exemplo, partes do país, tal. Como tem precedentes na história da geoengenharia, se transformar o planeta, né, para quê? Mas que a gente está agora numa nova fronteira da geoengenharia. Então, é uma loucura isso aí. Elizabeth Colbert, é muito, muito interessante. Ela visita os lugares, visita essa fábrica que faz o cristal de carbono e tal. Tem outros que querem fazer tipo como se fosse um aspirador de carbono que joga para a atmosfera, para além da atmosfera, joga no espaço, uma espécie de um aspirador gigante, assim, um negócio maluco. Bom, gente, o que eu passo agora? A gente tem mais 20 minutos. Eu tenho aqui uma seleção
vocês me digam o que interessa mais. De literatura brasileira, eu tenho uma seleção também de temas variados, livros interessantes, assim, singulares, que saíram, que tem alguma coisa que pode render. Tem alguns destaques de literatura estrangeira, tem alguns livros de ciência também. O que vocês gostariam? Por onde eu vou? Acho que dá para pegar 3 de cada um desses bolinhos, só para a gente passar por todos. Pode ser, vou tentar ser mais rápido aqui também, Sandra, tá? faz a pergunta da Bia. Tem uma pergunta da Bia aqui. Ah, tá. Você quer que eu leia? Você lê? Deixa eu ler, dá licença. Eu estava com a janelinha fechada aqui. Como você vê a rapidez das informações e a leitura profunda? Ouvimos muita frase, dei uma lida e sabemos que a literatura é uma conquista de tempo, de qualidade na nossa atenção, exige esforço. Na sua opinião e experiência, quais seriam as boas condições para pensar na formação de jovens leitores na atualidade? Bom, isso aí realmente... Paulo, só para te... assim, as pessoas não veem a pergunta, só a gente. Então, tá. você não Eu vou ler pode de ler novo. com calma. Tá. Então, ó, Paulo, como você vê a rapidez das informações, cultura digital e a leitura profunda? Ouvimos muito a frase, dei uma lida, e sabemos que a literatura é uma conquista de tempo, de qualidade da nossa atenção. Exige esforço. Na sua opinião e experiência, quais seriam as boas condições para pensar na formação de jovens leitores na atualidade? Esse é o segredo de $1 milhão, né? Se eu soubesse, eu estaria, talvez, não sei se eu estaria aqui, né? Porque eu acho que a gente, o segredo de formar jovens leitores, eu não sei, sinceramente. O que eu sei sobre essa questão da qualidade da leitura é que saiu lá por 2011, mais ou menos, 2010, um livro chamado Os Rasos, que é de um cara chamado Nicholas... Não consigo lembrar o sobrenome dele. Que ele fala, era uma pesquisa de neurociência que mostrava isso, que não existe uma leitura profunda quando é digital. Quer dizer que a retenção é menor. Né? A gente tem uma capacidade de retenção menor. Quer dizer, as informações, o mesmo texto lido em meio digital, ele fica menos na nossa cabeça do que um texto lido em papel. E por que acontece isso? Em parte porque também os meios digitais eles são portas de entrada para 1000 outras distrações, né? Você lê no celular, é só chegar uma notificação, chegar uma coisa, você vai olhar no Instagram, né? Você se perde num labirinto de informações e distrações. E o que é importante saber, na verdade, é que as redes sociais elas são feitas para isso. Elas são desenhadas para puxar a nossa atenção, tanto é que ela é chamada de economia da atenção, é como é chamado nos estudos aí, né? O ativo que a gente doa para eles é a nossa atenção, E elas então são desenhadas para isso, são desenhadas para você se perder lá dentro. Elas poderiam ser desenhadas para o bem. Elas poderiam ser desenhadas para trabalhos colaborativos. Elas poderiam ser desenhadas para que a leitura, por exemplo, ocorresse, né? Só que elas são feitas para nos distrair. Então, eu acho que como que eu contornaria a sua pergunta, porque eu não tenho uma resposta para ela, eu diria que eu acho que a gente precisa fazer uma crítica profunda dessa cultura digital que está nos dominando. Aí você fala, poxa, mas então o que você está fazendo aí no Zoom, dando uma entrevista e olhando o seu WhatsApp, você não publicou esse evento nas suas redes sociais e tal? Claro que sim. A questão é que a cultura digital, ela é um direito, ela é um bem comum, ela não é uma coisa privada. O que aconteceu recentemente é que as promessas da internet, que eram as promessas de um mundo mais democrático, de um mundo sem intermediários, sem atravessadores, em que você pode publicar o seu próprio livro, em que você pode trabalhar, usar o seu carro e cobrar sem que o Estado tenha que intermediar uma licença de táxi. Todas essas promessas, elas se transformaram num grande pesadelo, né? Então, o que a gente tem que lutar, eu acho, é por uma regulação das redes sociais, uma regulação do ambiente digital, de maneira que eles possam ser moldados a favor de uma leitura, por exemplo, mais aprofundada, a favor de um
é uma questão mesmo de desenho, né? Eu sei que a escola tem um trabalho forte nessa área de tecnologia, inclusive fazia, pelo menos, visitas ao Vale do Silício e tal. Nada impede, isso não é uma contradição. A gente tem que viver no mundo de tecnologia, né? Eu tenho meus filhos, são nativos digitais, eu não sou um Amish, né? Aquela população americana que ainda lava roupa num negócio com manivela, porque, entendeu? Nós não somos isso. Mas a gente pode lutar por um ambiente digital saudável. Nesse sentido, tem alguns livros saindo. Até vou aproveitar sua pergunta para pensar aqui. Então, por exemplo, esse livro saiu pela Companhia das Letras, Uma Verdade Incômoda, os bastidores do Facebook e sua batalha pela hegemonia. Então ele fala assim, pô, por que esse cara quer dominar o mundo? Esse Mark Zuckerberg. E ele permite que os Bolsonaro publiquem mentiras e permite que o Trump faça isso. Por quê? Está nesse livro aqui. Então, é uma crítica ao Facebook, né? E isso é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tem um livro até importantíssimo que não saiu aqui, que é de um cara chamado Tim Wu, da Universidade de Colômbia, que ele fala sobre a necessidade de quebrar as empresas de tecnologia em várias. A Amazon não pode ter o tamanho que tem. O Google não pode ter o tamanho que tem. O Facebook não pode. É o Nicholas Carr, é isso mesmo, a Beatriz lembrou aqui, o Nicholas Carr, esse Os Rasos. Eu queria até saber dele, atualmente, o que ele pensa a respeito disso aí. Mas, então, por exemplo, a General Motors, no começo dos anos, na época dos anos 30, 20, não sei, ela foi quebrada, porque o governo americano falou, essa empresa não pode ser tão grande. A General Motors, ela era gigantesca, ela fazia milhares de coisas, ela era uma empresa tipo essas empresas de tecnologia de hoje. E o governo foi lá e interveio e quebrou para que não tivesse mais uma empresa tão grande que dominasse as pessoas. Isso tem que ser feito hoje em dia. E isso está vindo dos Estados Unidos. É uma crítica que vem de dentro do próprio capitalismo. Porque eles sabem que o capitalismo precisa da concorrência. E a concorrência, ela tem que ser cega. Quer dizer, existe uma coisa assim, você não sabe direito o que seu concorrente está fazendo, então você quer inovar. Você só vai inovar se você tentar imaginar o que o cara está fazendo e tentar superar ele. Essas empresas de tecnologia, elas fornecem uma coisa que é chamada pelos estudiosos de visão divina. Que é o seguinte, eles têm uma visão divina sobre a economia. O Google consegue saber tudo o que todo mundo quer. Todo mundo mesmo, porque 99% das pessoas usam o Google. Então, eles sabem tudo, sabem onde precisa de fralda, quem está comprando vinho, quem que vai... Ninguém pode ter essa visão. Inclusive, os estudiosos da área comparam o Google à União Soviética. Eles falam, olha, só o poder soviético tinha uma visão sobre a economia tão completa e conseguia saber tudo o que estava acontecendo em todos os lugares. Então, essa crítica está sendo feita. Essa autora aqui, que é muito interessante, é uma israelense americana chamada Shoshana Zuboff. Ela lançou esse livro que chama A Era do Capitalismo de Vigilância. Saiu pela editora Intrínseca. A luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Que é isso, assim, nós estamos entrando numa era em que a gente não... Acabou a privacidade. Acabou a privacidade. E isso começa no Pokémon. Não é só que é você que está no seu termos de uso, você aceitou, então você cedeu. Não, é Pokémon. Seu filho caçando Pokémon já entregou a intimidade e a privacidade dele. Então, é uma autora super interessante, tem sido muito lida aqui pelos brasileiros que estão discutindo essa coisa. Tem aqui esse livro do Walter Isaacson, que é um livro mais positivo sobre isso, Os Inovadores, né? É o cara que fez a biografia do Steve Jobs. Então, ele trata desse tema da inovação, do empreendedorismo, tal, que, sem dúvida, são coisas importantíssimas. Ninguém está falando para a gente negligenciar. Mas são duas faces, né? Eu acho que seria interessante que o ambiente de escola ou de jornalismo consiga tensionar essas duas coisas. Você tem um interesse público da sociedade em ter um bem comum compartilhado, regulado e justo. E o outro, você tem o espírito animal do capitalismo, querendo desenvolver, querendo inovar, querendo criar coisas novas. E esse tensionamento é que é uma coisa interessante da gente captar. Não significa que a gente vai demonizar nenhum dos dois lados, né? Também tem um livro aqui sobre a Amazon Sem Limites, né?
Todo mundo sabe que a Amazon foi aí, por exemplo, essa pergunta que rolou sobre as livrarias. Nesse último ano, nos últimos 2 anos, a Amazon dominou o mercado de livros brasileiro. Hoje é mais de 50% dos livros passam pela Amazon. Aí você fala, mas que bom, porque eles entregam, dão desconto, mas eles entregam à custa dos editores. Os editores são obrigados a aceitar acordos inaceitáveis, são obrigados a mandar o livro lá para um centro de distribuição em Recife, para estar à disposição para chegar em 2 dias se alguém comprar. Então, quer dizer, é um modelo de negócios que prejudica as livrarias pequenas e que tende, na verdade, a prejudicar o leitor, no final das contas, né? Então, essa crítica ao mundo digital aí é uma coisa interessante para ser feita. Temos mais 10 minutos. Eu vou aqui, a Bia também pediu temas variados. Eu vou pegar alguns temas aqui, os livros. Literatura brasileira, você acha que dá? Literatura brasileira. Então, vou pegar aqui. A gente tem aqui essa tendência das autoras negras, né, que é uma coisa que veio para ficar e maravilhosa, né? Quer dizer, uma questão que demorou a se consolidar, mas que está aí como uma força da literatura brasileira. E esse ano teve muito livro de homem branco também. Foi até uma coisa que eu achei curioso, porque claro que sempre teve, né? Mas eu acho que esse ano, especialmente, alguns autores que estavam na cena aí, que estavam um tempo sem publicar, estavam até meio encolhidos, talvez, começaram a lançar de novo. Então, tem um livro do João Paulo Cuenca, que saiu, chamado Qualquer Lugar Menos Agora, de crônicas de viagem, autor carioca. Enfim, fala com a pandemia um pouco esse livro, por causa da questão das crônicas de viagem nesse mundo de hoje, né? Aí, pegando aqui as autoras brasileiras, Natália Borges Polesso, por exemplo, é uma das autoras importantes, A Extinção das Abelhas. Tem muitos romances de mulheres saindo agora. Esse é um deles. A Ana Paula Maia, que ganhou já 2 vezes o Prêmio São Paulo, também lançou um livro aqui. Esses livros eu vou passar mais rapidamente, tá, pessoal? Porque tem um livro de poesia bem legal do André Dahmer, que não sei se vocês conhecem, aquele quadrinista. É um livro muito, muito legal. Acho que é um livro de poesia muito, muito informal, fala muito da vida dele no Rio de Janeiro, uma cultura de moleque, muito parecido talvez com a dos alunos aí, assim, de menino de classe média. É um livro bacana de poesia. Assim, acho que, por exemplo, professores de português podem trazer uma ideia de poesia diferente, assim, daquela que costuma ser usada em sala de aula. Outra autora de destaque aí é a Natália Timmerman, não sei esse livro chamado Copo Vazio, pela editora Todavia. Paulo Henriques Brito, que é um grande tradutor e contista, poeta, premiado, lançou um livro de contos bem clássico, que chama O Castiçal Florentino, um dos grandes autores, assim. Esse livro aqui, interessante, do Jean-Claude Bernardet, que apesar de ser francês, ele pertence à tradição literária brasileira, é um crítico de cinema que virou escritor e tal, e ele tem uma situação que ele é soropositivo, e ele tem várias doenças, ele tem câncer e tal, e ele decidiu não se tratar. Então, também ele dialoga com a pandemia. Ele resolveu questionar os médicos. Então, ele ia nos médicos e falava, olha, isso aqui, o cara falava, toma isso aqui. Não, se eu tomar isso, eu vou morrer. Se eu tomar, eu vou ficar 15 dias derrubado, porque ele lê a bula. Então, ele faz uma crítica à medicina, também, que eu acho que é um tema interessante, que pode aparecer também nesse diálogo da pandemia, porque, por um lado, a gente tem que reconhecer toda a força do SUS e dos profissionais de saúde, por outra, essa técnica médica, que é desumana, também mostrou a sua cara nesse momento. Então, é interessante isso aí. O Victor Heringer, que era um autor jovem, super legal, super interessante, ele morreu precocemente, faz uns 2 anos, ele se matou, uma história terrível. Esse aqui é um livro de inéditos que acabou ficando. Simone Campos, também uma outra autora que surgiu aí no começo do século, estava na onda da época da internet, já está uma fase mais madura, né? Uma autora que ficou. Aqui, por exemplo, um livro da Luciene Nascimento, então, autora negra de poesia. Tem um texto do Lázaro Ramos. Isso mostra também, por exemplo, esse fenômeno das mulheres negras, né? Como um livro impresso a cores, por exemplo, que
não é usual, nem mesmo para os autores mais consagrados. Esse é um livro bem legal, que saiu pela editora Fósforo também, chamado Os Anos, da Annie Ernaux. É uma autobiografia de uma mulher que nasceu ali no fim da Segunda Guerra Mundial, e ela conta um pouco a história da França toda a partir da vidinha dela. Cada coisinha, cada detalhe cultural, cada lembrança de como a França era miserável, na verdade, no final da Segunda Guerra, né? E como a gente nem acredita que era tão pobre o país. Enfim, é uma história interessante, geracional, assim, meio sem personagem principal. Tal. Daniel Galera, que era esse autor que na época, aí no começo do século, também com a Simone Campos ali, ele era o autor. Todo mundo achava que ele ia ser o principal autor brasileiro, né? Hoje em dia ele é um grande autor brasileiro, com certeza, mas esse fenômeno das mulheres, por exemplo, na literatura, ninguém estava enxergando ele, pelo menos não nós homens brancos, jornalistas, editores. E aí o Daniel lançou agora um livro novo, Lourenço Mutarelli. Então vocês veem que tem vários autores, e não sei se esses livros estavam represados na pandemia no ano passado, pode ser que eles tenham ficado esperando e aí acabaram sendo lançados. A Noemi Jafé, que vocês conhecem, uma ótima autora, escreveu uma novelinha de um luto em relação à mãe dela. Então, uma história bonita. Ela tem uma relação afetiva, já tinha lançado um livro anterior sobre família e tal, então um livrinho curto também. Esse gênero do luto está saindo muito. A Chimamanda lançou um livro sobre isso, o luto do pai dela. Boris Fausto está lançando um livro agora sobre o luto também. É um gênero que já era dos mais fortes na literatura de todos os tempos e com a pandemia virou assim, um núcleo inteiro de coisas. E imagino que na comunidade vocês tenham tido perdas também, os alunos tenham tido perdas. Acho que vai valer a pena puxar aí uma discussão sobre o luto. Aqui o Ronaldo Corrêa de Brito, que é um autor de Pernambuco, cara interessante, dramaturgo, da arte de torrar café, com crônicas. Aqui o livro de poesia da Louise Gluck, que é o último prêmio Nobel. Aí vocês podem ver como foram rápidos, lançaram rapidinho aí um volume de poemas traduzido por poetas brasileiras. Esse aqui talvez seja o principal livro de poesia brasileira desse ano, que é da Ana Martins Marques, uma poeta maravilhosa de Minas Gerais, que é incrível, super poeta. Essa aqui vale a pena vocês fazerem coisa. É um livro para ser adotado, eu acho, sabe? Assim, não sei como é que anda, se tem espaço para adotar poesia contemporânea. Mas se tiver, é isso aqui, assim, é muito bom. Eu acho que é um livro que é inspirador. E aí, respondendo à pergunta, né, feita pela Beatriz, foi a Beatriz que perguntou, eu acho que pôr livros desse tipo na mão dos alunos, isso faz a pessoa se tornar leitora, né? Porque nada como um poema que te pega porque você se deixa fisgar, né? E a Ana Martins tem muito disso. O Joca Terron, também um autor importante, de Mato Grosso, lançou pela Todavia O Riso dos Ratos. Bernardo Carvalho lançou também um livro sobre a pandemia, sobre uma história de Paulo, a pandemia. gente está quase encerrando, chegando né? ao fim. Tá, eu estou finalzinho aqui, tem mais 3 livros. Aqui tem um livrinho ótimo. da Maria Esther Aguiar, que é uma autora que trabalha a questão dos animais na literatura. Ela estuda animais na literatura. Interessante. A Rita Carelli, que é uma jovem autora que morou em aldeia indígena quando era pequena, que a mãe é antropóloga e tal. Ela fez esse livro, saiu pela editora 34, um romance. E 2 livros de poesia para terminar. Uma poeta carioca chamada Luísa Musnick, Da Coisa da Nossa Cabeça. Também esse é um tipo de livro que pode funcionar muito em oficina literária, porque ela é uma jovem poeta, encontrou a voz dela, assim, uma coisa legal. E Leonardo Gandolfi, que também é um jovem poeta, Robinson Crusoe e seus amigos. Enfim, gente, ainda tem mais 2 outras pilhas ali que eu podia puxar, mas eu sei que a gente tem horário. A gente pode também, se vocês tiverem interesse, marcar conversas temáticas para poder desenvolver um pouco mais alguns desses temas.
mas eu queria agradecer muito aqui para vocês aguentarem a minha falação, e é muito bom poder conversar sobre livros e Nossa, é uma delícia ouvir você contar desses livros e indicar, e dá vontade da gente parar tudo e começar a ler. Foi uma delícia, Paulo, como da outra vez. obrigado. Tem uma colocação aqui do Sérgio, Uhum, que fala do Islã e uhum, fala que foi ótimo, enfim. uhum. Antes da gente encerrar, queria só convidar as pessoas para estar aqui com a gente de novo na quinta-feira. Como você comentou, a gente vai estar com a Ana Paula Campos para falar sobre os livros não ficcionais para as Uhum, crianças, e acho que a uhum, gente começa aí com outro, fala sobre traz um outro tema importante, que é a literatura para as crianças. sem dúvida. Mas acho que a gente vai ter que combinar outros mesmo. A gente, pelo jeito, num encontro só no ano não vai dar para a gente falar dos lançamentos mais importantes do ano, Paulo. Quando vocês quiserem, viu? Eu estou à disposição. Sérgio, eu acompanho pouco o fenômeno do slam. Eu sei que é forte. Eu já fui até na Flip, quando eu fui curador, teve uma, um sarau de slam, mas eu fui criado em outra tradição, né? Então eu tenho um olhar de curioso, mas eu não posso dizer que eu entenda desse assunto, não. E aí a gente tem aqui outros comentários falando da delícia que é a gente ter essa noite ouvindo você fazer essas indicações. Então, quero agradecer demais, Paulo. Obrigado, Sandra. Dizer que a gente Obrigado vai a ter mais, todos, viu? né? Acho que tem uma experiência que já é o segundo ano que a gente passa com você, Paulo, Hum. e eu sempre fico imaginando, não precisa mostrar como é que é aí onde você está, porque a impressão que eu tenho é que seu braço alcança Ah, pilhas e pilhas, mas o mais bonito é ver como você vai transitando e ocupando o lugar que você ocupa na comunidade. Esse é um lugar muito importante. Foi assim que você nos desafiou a pensar em projetos tão bacanas. A gente, e a Ana Paula está envolvida nisso, a gente lançou esse mês a nossa primeira uhum, newsletter, e você era um dos que dizia lá, ó, vocês precisam ampliar as conversas. uhum. Depois a gente tem as nossas noites literárias, e você também estava ali com a gente, chamando a gente a montar essa comunidade de leitores. Então, termino como eu comecei, te agradecendo demais, chamando a comunidade aqui presente a convidar colegas para quinta-feira com a Ana Paula, e agradecendo a sua presença aqui entre nós. Débora, Obrigada. obrigado. É um orgulho muito grande estar aqui. Eu admiro demais o trabalho de vocês. Eu sou filho de professora, tenho amigos professores queridos e sei como foi difícil todo esse tempo aí que a gente está atravessando. Então, enfim, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Tá bom? Sandra, e vamos em Agradecemos. frente. Boa Obrigado, noite a Sandra. todos. Boa noite, pessoal. E eu quero ir na Charbonneau, assim que possível. Sim, assim que possível a gente vai combinar um café lá. Obrigada, Legal. Paulo. Um Um abração para todo mundo. abraço. Um Obrigado, Um gente. abraço. abraço.